do apuramento de todos os níveis da CNE. Então, Podemos, não estando conformada com aquela decisão, recorreu daquela decisão. E ela, por si só, a deliberação 105, ela já versa sobre a eleição presidencial, a eleição legislativa e a eleição provincial. Portanto, a eleição presidencial e as duas legislativas, nacional e provincial. Então, significa que não é necessário, ou não seria necessário, que nós, do nosso lado, Podemos e o DMC, fizessem também 3 recursos, porque a deliberação é só uma. Fizéssemos um recurso para a candidatura presidencial, um recurso para a candidatura legislativa e um recurso para a candidatura provincial. Não faria qualquer sentido. Então, nós fizemos um único recurso e lá estão vertidas as discussões e os pedidos no fim. Portanto, não é necessário. Portanto, essa discussão praticamente ficou encerrada. Entretanto, a mesma ordem, não é, que visa continuar a lançarmos cascas de banana no nosso percurso, então, provavelmente tenha levantado uma outra questão, que é a de saber se o Podemos tinha legitimidade para, não é, perseguir interesses que são genuinamente da candidatura presidencial. Como se sabe, Podemos, sendo um partido, não é, ela faz a remessa dos seus pedidos para a participação nas eleições via CNE. E Venâncio Mondlane, por ser uma candidatura presidencial, desculpa, eu disse Podemos presidencial, é legislativa, faz via CNE. E o candidato presidencial faz via Conselho Constitucional. Aqui abre-se a questão de saber se esta instituição que persegue fins, não é, legislativos, que são deputados da Assembleia da República e deputados das Assembleias Provinciais, pode perseguir interesses que sejam deste, que é da candidatura presidencial. Esta é a questão que suscita debate. Vamos lá fazer um exercício muito simples. Vamos começar até por buscar esta mesma discussão do Ivan Maus. Eu estou aqui a fazer isto que é para não dizerem você está-se a socorrer da tua própria reclamação que você submeteu ao Conselho Constitucional. É para dizer que já outras pessoas têm o mesmo entendimento que nós, não é? E ele fez uma discussão à volta da Lei 15/2024, não é? Onde ele busca o entendimento que começa pelo artigo 55. O artigo 55 fala sobre os mandatários. O que são? Desculpa, fala sobre os delegados de candidatura. O que são delegados de candidatura? Os delegados de candidatura são os supervisores dos partidos nas eleições. Ora, a eleição presidencial, por força da lei, não tem esta prerrogativa de formar delegados de candidatura. E ao nível da eleição das mesas, ao nível das mesas de voto e ao nível do apuramento distrital, quem participa, em princípio, são os delegados de candidatura e também os mandatários. Ora, sendo que estes mesmos delegados de candidatura, em princípio, são aqueles que podem, e os mandatários, desculpa, podem fazer aquelas impugnações ao nível da mesa para a eleição presidencial. Logicamente, todo o material que vai seguindo depois o apuramento intermédio, o apuramento provincial, depois o apuramento nacional, e já pela mandatária nacional, estes mesmos, se naquela altura das mesas de voto, pontificam como os supervisores daquela candidatura presidencial. Logicamente, então, o Podemos, que é o detentor desses delegados de candidatura, pode sim perseguir interesses que sejam da candidatura presidencial. Isto é muito fácil de perceber. Aliás, nós podemos fazer não só esta leitura sistemática, na sistemática ao nível do próprio pacote eleitoral, nós podemos extravasar, por exemplo, e buscar a questão da lei 7/91, penso que é essa a lei dos partidos políticos. Como é que se define o que é um partido político? Um partido político é uma instituição ou uma organização que congrega ideias, ideologias ou interesses de grupos de cidadãos. Portanto, quando nós vamos à eleição e vamos votar e votamos num determinado partido, nós estamos a dizer que nós concordamos com aquelas ideias daquele partido. Então, significa que
Se um partido, praticamente, tem o seu manifesto que, em princípio, se compadece com o manifesto de um determinado candidato, eles podem se associar. É também com esta base que o próprio Conselho Constitucional, pode ter notado, o Elvino publicou isso na sua página, penso que eu também devo ter publicado, 2 dias depois de nós fazermos o acordo com o Podemos, que nós submetemos um requerimento ao Conselho Constitucional para fazer a transição entre a CAD e o Podemos, a dizer assim, olha, já não vai figurar o logotipo da CAD, porque ela foi chumbada pela CNE, mas nós temos este acordo com o Podemos. Então, quem vai passar a suportar a candidatura presidencial do engenheiro Venâncio é o Podemos. Então, significa que este partido, automaticamente, já disse que persegue aqueles fins. Portanto, é lícito, logo a partida, se ele pode suportar a candidatura presidencial, também pode perseguir estes fins. Pode recorrer, sim, para estes fins presidenciais. Esta é uma outra forma também de nós entendermos. Agora, reparem uma coisa, se os partidos políticos, eles representam interesses, ideias, ideologias, não é, de cidadãos ou de grupos de cidadãos, significa que qualquer cidadão, qualquer como você, Cuco, você pode perfeitamente, sozinho, dirigir-se à CNE, dirigir-se ao Conselho Constitucional e também fazer impugnações. Quando você vota, você está a votar porque você tem um certo interesse para que o Estado seja conduzido de uma certa forma. Então, isto significa o quê? Significa que você é parte interessada. Aliás, soberania reside no povo. Então, Podemos é povo, só que é um grupo, não é? Mas um indivíduo pode fazer isso. Aliás, nós vimos recentemente, eu dei um exemplo desse, que é o professor Roberto Tibana. Ele submeteu um requerimento a pedir à CNE para ele fazer a supervisão. Ele pode fazer. Claro que ele ali, naquele pedido, ele ancorou-se na lei do direito à informação. Mas ele podia ir buscar outras matérias que são como estas da lei eleitoral, dizendo que ele é parte interessada. Portanto, se um indivíduo como Roberto Tibana pode pedir para verificar atas digitais, significa que ele também pode protestar ao nível do processo. Portanto, mais ainda, eu ainda posso fazer uma outra, última, pronto, para dizer isto. Quando um partido, como é o caso do nosso recurso, nós metemos um recurso onde nós também dissemos que nós ganhamos as eleições. Portanto, se nós estamos a dizer que ganhamos as eleições, por exemplo, aquele partido que foi consagrado vencedor pela CNE pode protestar, não é? Dizendo que não. E eu que ganhei eleições. Eles podiam depois meter também a sua contagem paralela, meter também o seu recurso. Ora, o que isto quer dizer? Quer dizer que nós dizemos que ganhamos a eleição e eu digo que não, eu é que ganhei a eleição. Ao dizer não a esta peça de recurso, significa que ele está a protestar. Está a dizer que não concorda com aqueles resultados também presidenciais. Então significa que quem diz não pode dizer sim. Ou por outra, significa que também um partido, depois de ver o nosso recurso lá dentro, poderia meter também uma peça, que não é propriamente, é também um recurso, é um protesto, mas não para dizer não, para dizer que sim, concordo com aqueles resultados. Eu até posso passar aqui uma verdade que acontece nos bastidores. Nós, como partidos, nós partilhamos atas e editais, não é? Acontece isto, chamando. Acontece isto, é normal. Quando nós temos insuficiência de material, nós partilhamos. Então, um partido pode saber perfeitamente que o outro ganhou. Então, se um partido pode dizer que um outro partido, um outro candidato ganhou, ele sendo parte interessada na eleição, ele também poderia protestar. Não é? Então, significa que se um partido que é da oposição pode dizer que sim, Venâncio ganhou, logicamente o Podemos também pode dizer que Venâncio Mondlane ganhou. Então, nós queríamos encerrar esta discussão, não é? Esta discussão. Há uma frase que foi um título de um dos comentários que apareceu, por acaso, nas redes sociais, que disse: a questão relativa ao engenheiro Venâncio ter sim protestado ao nível de recurso é retórica a mais e lógica a menos. Portanto, é coisa mesmo de indivíduos que começam a fazer aquelas que nós chamamos de manobras preparatórias desnecessárias. Portanto, isto era muito importante nós dizermos aqui à imprensa. Bom, mas também ao nível do nosso café com o Conselho Constitucional, nós vimos também que ela parece estar interessada em conseguir aquilo que todos almejamos, que se chama verdade eleitoral. Entretanto, nós tínhamos tido um conhecimento a partir da imprensa, não estivemos lá,
mas agora já estivemos lá e percebemos que, de facto, o Conselho Constitucional... Agora, o Conselho Constitucional... Reparem que, no primeiro ponto ele desmentiu as televisões, dizendo que não fui eu quem disse que vocês não meteram editais em todas as províncias. Agora, em relação à forma como ela vai conseguir, em princípio, alcançar a verdade eleitoral, ela reconfirmou aquilo que as televisões disseram. Está a dizer que tem atas e editais da CNE, depois tem atas e editais dos partidos. Está a fazer o quê? Está a comparar atas e editais desta com estes partidos. Então, pediu a nós, pediu a RENAM, MDM, por aí vai. E se os dados de um desses partidos coincidir com os dados da CNE, categoriza como um resultado válido. Nós dissemos que não. Desacompanhamos por completo essa metodologia. Até porque já tínhamos feito menção que esta forma de avaliar, ela peca exatamente por não ter filtros. Vamos lá dar exemplo. O que são filtros? Eu vou colocar aqui, novamente, não custa nada. Isto como se fosse uma urna. Então, o limite máximo, não é, da urna é o número de inscritos. Portanto, uma mesa, por exemplo, tem 800 inscritos. Então, significa que, por exemplo, todo um posto de votação tem um certo número de inscritos, vamos lá dizer, mais ou menos 3.200. Então, significa que a contagem dos votos não pode ser superior ao número de inscritos. Logo, houve enchimento. É óbvio. Então, nós não estamos a ver o Conselho Constitucional a falar sobre este filtro. Mas temos um segundo dado. Ao nível da nossa história da jovem democracia multipartidária que nós temos visto que o nível de abstenção tem crescido. E estas foram as abstenções, este foi o pleito com o recorde de abstenções. Então, acima de 50%. Significa o quê? Que o segundo filtro, não é, a ser contemplado é o filtro das abstenções. Significa o quê? Significa que, quando se está a fazer a comparação ou o lançamento de dados, é preciso perceber se bate o número de votantes, se ele atinge o nível de abstenção ou extrapola. Porque não faz sentido dizerem que, ok, nós temos 800 inscritos, vamos lá, por causa da abstenção, que é de mais ou menos 50%, nós temos só 400 votantes, mas aparecem 600. O que acontece? É fraude. É também uma forma de enchimento das urnas. Então, logo, eu vou dizer aqui de forma muito clara, porque eu fiz parte, sou até este momento o chefe do Gabinete de Centralização, o nosso apuramento, não é? O nosso apuramento. E dizer que aquilo não é uma coisa séria. Infelizmente, é o Conselho Constitucional, mas não é uma coisa séria. Por quê? Porque nós estávamos à espera que a doutora Lúcia Ribeiro, por exemplo, disse sim que há uma informatização. Mas a informatização que ela se refere é simplesmente meter dados, talvez num Excel ou num aplicativo. Mas ela não fala de crivo, não é? De crivo, chama-se de perícia mesmo. Que é ter um software que faça o scan, não é? Lê os dados e estabelece esses limites. Porque o software tem que encravar, tem que piscar o vermelho quando este nível, por exemplo, coloca-se um dado em que o software tem que ler que já se atingiu o ponto, não é, de abstenção. Então, ao atingir o ponto de abstenção, tem que fechar. Então, ao vermos que não se falou sobre isso, não é uma questão séria. O nosso colega, por acaso, que esteve no encontro com o CC, fez questão também de dizer, olha, não basta só comparar atas editais entre partidos, mas nós temos que pegar todo o universo do material eleitoral. Portanto, o que acontece? Aqueles que encheram, eles se esqueceram de uma coisa, é que o material eleitoral congrega o quê? Congrega também, entra para votar, faz uma baixa num determinado caderno. O que significa? Significa que nós temos que verificar se aquele número de votantes que está no edital bate com o que está como baixa no caderno. Só por isto já vai dizer que aqueles dados não são fidedignos. Como pode ver, são vários os filtros. Um outro elemento que é importante, que o meu colega também fez questão de dizer, é por que não abrir a urna? Quer dizer, se nós já estamos a voltar e já estamos a ler os editais a um nível do apuramento parcial, que é o nível das mesas, então por que não abrir a urna? Que é para conferir. Então, o que deveria acontecer? Deveria acontecer verificar o edital, verificar esses níveis que eu falei, verificar o caderno e verificar a urna. Aqui sim nós podemos ter um trabalho
A Ordem dos Advogados, recentemente, penso que foi ontem ou antes de ontem, lançou também um posicionamento em relação a esta questão e adicionou um outro elemento. Disse, olha, esses documentos que vocês têm um problema sério que é relacionado com a, a autenticidade deles. Ou por outra, não basta só ele ser contemplado como um documento autêntico, mas é preciso ver quem que o fez. Ou por outra, a prova testemunhal também deveria ser levada em conta. Ou por outra, sem essa prova testemunhal, o trabalho que o CC está a fazer redunda a zero. Aquilo que o engenheiro Venâncio diz, água sobre pato. Não é? A montanha vai parir o rato. Não vai haver verdade eleitoral com base naquilo que o Conselho Constitucional está a fazer. É uma verdadeira brincadeira, desperdício daquilo que é o nosso suor, que são os nossos impostos, não é? E vai em contraste com aquilo que é a expectativa popular. As pessoas estão-se a manifestar aí fora. Elas querem a verdade eleitoral e há um grupo de pessoas grandes, que não são pessoas adultas, estão aqui a levar tempo para, depois, no final de contas, dizerem aquilo que nós já imaginamos que querem dizer. Não pode ser assim. Pessoas adultas devem ser, evidentemente, pessoas responsáveis. Não se pode brincar com as pessoas. Então, era necessário fazer bater muito com esta questão relacionada com a verdade eleitoral. Mas, até porque houve um outro caso, não foi relacionado com o café, mas faz sentido nós aqui focarmos, que foi a remessa de um ofício à Mais Integridade para que ela entregasse atas editais. E a Mais Integridade recusou-se. Ora, os detratores de todos aqueles que estão contra o regime, não é? Logo vieram a público dizendo que a Mais Integridade incorre numa penalização por ter faltado o dever de respeitar a este órgão jurisdicional. Quando um tribunal te notifica para dar uma determinada informação, você tem que respeitar. E socorreram-se do artigo 48 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional. Ora, aqui também vem uma outra questão. E são estas brincadeiras que nós temos estado a chamar a atenção. E eu acho que ficou claro, aliás, nesse encontro, que, infelizmente, o Conselho Constitucional não se tem arregimentado, ou por outra, não se tem vestido da lei para as ações e as decisões que tem levado a cabo. Ora, o Conselho Constitucional, quando oficia uma determinada entidade para prestar a informação, não basta só se socorrer daquele artigo 48. Eu vou ler o artigo 48, que é para vocês perceberem muito bem qual é o alcance dele. É preciso muito bem dizer isto. Muitas vezes nós fazemos interpretações da lei, mas não fazemos ela de forma sistêmica. Não é? Artigo 48, número 1, que foi disto, diz que o presidente do Conselho Constitucional, o relator ou o próprio Conselho Constitucional podem requisitar a quaisquer órgãos ou entidades os elementos necessários ou convenientes para a instrução e decisão dos processos. Vejam bem como é que o legislador termina. Diz dos processos. Ora, quando nós olhamos para o ofício que chegou à Mais Integridade, vemos que no topo dela vem que se refere à fase de validação. Não? Então, a fase de validação é uma fase concreta, que é aquilo que nós chamamos que é a fase de checklist. Não é? O que é a fase de validação? Aqui está novamente o grande problema de o CC viver de usurpação de competências. Não é? Não compete ao CC fazer o trabalho de verificação de atas e editais. Verificar atas e editais é um trabalho operativo e existem instituições que a própria organização do Estado, não é, as consagrou para essas tarefas, e é o STAI e a CNE. Não cabe ao CC, neste caso o Conselho Constitucional, fazer este trabalho porque é um trabalho operativo. Não é? Deveria, em algum momento, trazer o fundamento legal, que é uma obrigação que decorre do Código do Processo Civil, é o artigo 158, dizer como é que foi, onde foi, não é? Buscar essas competências. Ora, quando nós olhamos para esta situação
dizemos claramente que não há espaço, não é? Não há espaço para que, efetivamente, a mais integridade incorra numa coima, numa penalização para, por ter, em virtude de ter se recusado a entregar as atas editais. Bem disse o Edson Cortés, que ele não queria fazer parte, mas a integridade não quer fazer parte daquilo que é esta mega fraude. Então, achou por bem, porque é um material já contaminado, recusar-se a tal. Então, o CC e aqueles que são os detratores de todos aqueles que são contra o regime, encontraram possivelmente uma oportunidade para meter medo, talvez, à mais integridade, mas nós aqui reafirmamos que não há espaço para tal. Por quê? Porque este artigo, número 1 do 48 da Lei Orgânica do CC, para ela ser interpretada, tem que ser conjugada com outro artigo anterior, que é o artigo 45, que diz quais são as espécies de processo. E, e pela espécie de processo, ou a fase processual, que o CC, neste momento, diz estar a tratar, que é da validação, não dá oportunidade de verificar atas e editais. Obviamente, não pode haver uma penalização por alguma alegada irregularidade, um alegado ato ilícito, que decorre de uma própria irregularidade. Quer dizer, seria o festim, não é? Seria o festim, não é? Da impunidade. Portanto, isto era necessário também trazer como um dos aspectos que nós aqui elencamos. É que o Conselho Constitucional tem que se conformar com a lei. Tem que se conformar que ela é um órgão jurisdicional. O que é um órgão jurisdicional? É um tribunal. É um órgão que apenas diz do direito aos casos que lhe chegam à mesa. Não tem que tratar de questões operativas. Vamos lá, por exemplo, o que faria? Quando chega a deliberação da CNE, se não tivesse havido, portanto, protestos, haver uma fase própria de contencioso, o que ela iria fazer? Ia fazer aquilo que nós chamamos de fase de checklist, que é verificar. As eleições ocorreram naquele dia que foram marcadas? Sim, é um checklist, certo. Todos participaram? Certo. Quem não participou foi notificado para participar, por exemplo, delegados de candidatura, por aí em diante. Os membros da mesa de votos estiveram lá e por ainda e vai vendo gradativamente, passa, por exemplo, para a centralização distrital, o apuramento distrital. Também vai verificar se todos os participantes foram notificados para estar. Se foram notificados para estar, é checklist. Vai verificando, faz um checklist. Então, é basicamente isto. É só para verificar se a lei foi cumprida, se os procedimentos foram respeitados. Não tendo havido cumprimento da lei, os procedimentos tendo sido desrespeitados, ele não vai pôr um certo no checklist, vai pôr X e manda voltar para aquela entidade que lida com questões operativas regularizar aquilo que ele violou. É isso que é o trabalho do Conselho Constitucional. Não estar a contar atas editais, quer dizer, praticamente agora, então, o que estamos à espera é de ver a mesma coisa que aconteceu em 2023, que é o Conselho Constitucional agora a vir trazer os seus resultados. Portanto, potências, como temos estado a dizer, aliás, de uma conversa, de um outro café que nós tivemos, que quisemos lançar essa questão, não é, aos venerandos juízes do CC, se o livro do professor Albano Maci continua ou não a ser válido, porque daquilo que o Albano Maci nos ensina é que as competências não se presumem, elas decorrem da própria ordem pública ou por outra. A lei diz quem é quem e por ser quem faz o quê. Então nós pretendemos deixar claro que esta usurpação de competência do CC tem sido uma verdadeira arma exatamente para esta desestabilização. Ao invés de funcionar como um órgão que vai trazer pacificação, é um órgão que está a trazer desestabilização. Porque as pessoas votam em quem votam e o CC decide fazer das suas. Atenção, direito, chama-se direito, aquilo que é o regulador social. Ou por outra, nós somos como, podemos assim dizer, somos felizes aparentemente, porque nós nos sentimos seguros em viver numa sociedade que tenha regras. Eu vou dar um exemplo que já dei uma vez, mas não custa nada dar isto. Quando nós saímos de casa, quem tem carro, por exemplo, quando sai de casa, ele sai de casa convencido que há de voltar para casa. Não é?
que durante o percurso para o seu local, ele não vai sofrer nenhum acidente. Por quê? Por causa da segurança jurídica. Ou por outra. Ele tem fé, crê que todos os outros automobilistas vão respeitar o Código de Estrada. Ou por outra, vão respeitar o direito. Quando nós temos uma entidade que não respeita o direito, o que ela está a dizer? Está a começar a inventar normas que, se fosse do Código de Estrada, quer dizer que, se me apetecer, eu posso passar para outra faixa. Se me apetecer, eu posso andar à velocidade que me interessa. Se me apetecer, eu posso ultrapassar o semáforo. É isto que está a trazer. Ou por outra, o CC não está a ser um elemento de pacificação. E o direito veio exatamente para regular a sociedade, trazer paz. O fim último do direito é a justiça, e justiça é paz. O que estamos a assistir lá fora é exatamente a ausência de justiça. E é essa falta de justiça que está a trazer estas coisas que nós estamos a ver aqui. E depois querem começar a dizer que é um engenheiro Venâncio, é um engenheiro Venâncio. Mas não é um engenheiro Venâncio. Quem tem estado a usurpar competência, quem tem estado a desviar-se da lei, é exatamente aquele que deveria cumprir. Disse que os juízes são o último guardião da moral, o último guardião da ética, o último guardião da lei. E estamos a ver um CC como o verdadeiro atropelador da lei. Isto tem que parar. Tem que parar. Portanto, CC, como estamos a dizer, não tem competências, por exemplo, para a situação que nós temos neste momento, de não ler o nosso recurso na fase certa. Nós já debatemos isto várias vezes, nós voltamos a questionar a presidente do Conselho Constitucional ali, todo Moçambique viu, ela não tem fundamento legal para ter feito o nosso recurso transitar da fase do contencioso para a fase da validação. O que isto cria? Eu vou dar um exemplo muito simples. Ao nível das CDEs, ou por apuramento intermédio, quando uma das partes não se conforma com a decisão ali tomada, ele recorre. Só que ele não recorre para o CC, recorre para o Tribunal Distrital. Todo mundo sabe disso. Esses tribunais distritais são a primeira instância em termos jurisdicionais. Se daquela decisão não haver conformação, então pode-se recorrer para o Conselho Constitucional. Ora, nós temos vários exemplos de decisões dessas instâncias, tribunais judiciais, tribunais distritais, que não foram respeitadas. Há tribunais que mandaram recontar. E nós, ao nível do nosso recurso que entrou para o CC, estamos a trazer essas matérias. Olha, este tribunal mandou fazer isto. A CNE não cumpriu. Se a CNE não cumpriu e o CC está a pegar no nosso recurso, que devia ser apreciado nesta fase de contencioso, e passar para a fase de validação, o que o CC está a fazer? Primeiro, está a entrar em conflito com um outro órgão de soberania, que são os tribunais. Nós temos 5 órgãos de soberania em Moçambique: Presidência da República, Governo, Assembleia da República, Tribunais e Conselho Constitucional. O CC tem que deixar os outros órgãos de soberania também trabalharem. É preciso ficar claro que o CC tem que deixar os outros órgãos trabalharem. Então, não podemos continuar com esta senda de prevaricação para com a lei. Portanto, estamos a dizer é que não pode haver essa disposição para este CC deixar de fazer aquilo que deve por obrigação em usurpação de competências, neste caso, ou presunção de que tem competências para agir efetivamente como tem estado a agir. Bom, nós aqui também queríamos tratar como penúltimas matérias, que é esta questão de o próprio Conselho Constitucional ter feito menção de que, ao nível, não é, da apreciação que o CC está a fazer em relação aos editais, chamou de reverificação de editais, ela não se abre à observação eleitoral. Bom, esta questão prende-se com um princípio chamado de princípio de transparência. Não é só esse. Sendo, e como bem disse a presidente do Conselho Constitucional, que o CC, Conselho Constitucional, é um órgão jurisdicional, ela funciona como um tribunal. Ora, os tribunais funcionam também
respeitando não só a legislação, mas também princípios. O que são princípios? Vamos lá, para nós podermos perceber. Provavelmente a gente fica com a sensação de que podemos desrespeitar princípios. Os princípios também já decorem, estão lá, estão consignados como lei. Mas vamos trazer aqui o conceito de princípio. Princípios são grupos de leis ou grupos de diretrizes que por si só funcionam de uma única forma. Portanto, elas têm uma espécie de um denominador comum e fazem o quê? E prefazem um princípio. Basicamente é isto. Ou por outra, o princípio da transparência é um princípio que decorre da própria necessidade de haver justiça. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu tivesse acusado o trem de me ter levado algo. Então, significa que esta pessoa, não é, tem o direito, não é, tem o direito de ver-se, não é, de ver-se respeitado. Este princípio de transparência de que forma? Na forma como, por exemplo, o tribunal vai tramitar o processo, tem o direito de ver a minha peça que é acusação a dele, por exemplo, e tem direito a participar também do próprio julgamento. Isto é uma questão natural. Imaginem que eu fosse julgado, condenado por uma peça que eu não vi, uma acusação que eu não vi, um julgamento que eu não participei, uma forma de proceder do tribunal da qual eu não consegui inspecionar. Aqui não houve transparência. Então, não se percebe. Por que o CC, já usurpando as competências que são do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições e do STAI, não age como tal? Porque ao nível do apuramento de base, que é o apuramento parcial, é por lei consignado que tem que se ter delegados de candidatura. Então, se ela leva os editais, diz, quero ser eu a contar. Tem que contar com aqueles, na presença daqueles que são interessados. Eu é que sei ver se aquele número está certo ou não. Eu vou dizer, eu vou protestar dizendo que não está certo. Então, o CC quer aparecer e dizer que contou votos que são favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim, e eu tenho que aceitar num princípio, não é, de opacidade, portanto não houve transparência. Então isto fere por completo. É mais uma forma de nós vermos aqui que não se está a fazer absolutamente nada no Conselho Constitucional. Por quê? Porque este princípio de transparência está a ser vilipendiado. Ladeado a este princípio de transparência, existem outros princípios. Por exemplo, o princípio de contraditório. Eu já falei aqui um pouco disto, não é? O princípio do contraditório reza que ninguém pode ser acusado ou tratado algum assunto que incide sobre a sua pessoa sem que ele possa ter oportunidade de reagir. Isso chama-se contraditório. Até nossos pais fazem isso. Se eu vou queixar para meu pai que meu irmão me bateu, ele, antes de bater o meu irmão, não é? Educar o meu irmão, ele pergunta se realmente ele bateu. Não pergunta? Então, isto é um contraditório. E depois pergunta por que você bateu no teu irmão mais novo. Que é para ele perceber o que aconteceu. Ele não parte logo para a sentença, que é, não é? Então, esta é uma maneira de ser e de estar da própria sociedade. O Conselho Constitucional não pode tomar decisões. Veja uma coisa, verificar atas e editais, sendo ela um órgão jurisdicional, é nada mais, nada menos que um julgamento. Então, como é que está a acontecer um julgamento na ausência dos interessados? Não é possível. Nós não estamos a dizer que queremos estar no momento em que ela vai estar a redigir a sentença. Porque depois também passa a ideia de que, depois de eu redigir a sentença, eu depois é que hei de ler a sentença. Então isso é transparência. Isso não é transparência. Isso não é transparência. A transparência, como nós dissemos, tem que ter esse princípio exatamente de transparência, o princípio do contraditório, o princípio de igualdade de armas, que é nós sabemos, por exemplo, o que a CNE, por exemplo, disse do nosso recurso, que é para nós percebermos mais ou menos o que é em função, não é? Em função daquilo que a lei diz, não é? Sabemos mais ou menos qual é a decisão que se vai tomar. Solidários, afinal de contas, o bem que vem daí em diante é um bem comum e todos vão se beneficiar. Se não houver perguntas, não é? Exatamente, sim. Ok. Exato. Exato. A primeira é há uma narrativa que não sei se está a cometer irregularidades, alguns partidos, para mostrar aquilo que é o projeto de trabalho.
que é que você disse de errado e que acham que é irregular o que está a fazer? E também podemos ter frente a frente com a Presidente do Conselho Constitucional essas propostas agora. Não colocou porquê ao Conselho Constitucional. Ok, primeira questão, não é? Tem a ver com o que é que fez de errado. É assim, o Conselho Constitucional é um órgão jurisdicional, portanto, infelizmente, não é infelizmente, na verdade, é apenas a característica daquela instância, porque é uma instância de recurso até, e faz parte daquilo que é um normativo de todas as instâncias de recurso. Ela não dialoga com as partes. A forma de dialogar com as partes é através das peças processuais. Quando nós metemos o recurso, nós estamos a dialogar com o CC. O que ela tem que fazer é responder, é tomar decisões. Quando nós metemos uma reclamação, o que ela tem que fazer é tomar decisões. Como vê, nós temos mais de 6 recursos, né? 6 reclamações, 2 recursos. 0 respostas. Mas quer tomar café. Isto aqui, eu não estou a dizer que esteja errado, não é? Mas aquilo que é a vocação, ou aquilo que é o trabalho, não é? Aquilo que é a competência, aquilo que é a atribuição, e nós preferíamos, eu dispensaria aquele café, mas as respostas às minhas reclamações. Eu precisava agora, não é? Agora eu precisava de ter uma resposta do CC a confirmar que efetivamente recebeu as minhas atas editais. Porque depois eu posso ser surpreendido num acórdão final a dizer que o quê? Eu não meti. Percebe o perigo disto, né? Então, são estas pequenas coisas que nós chamamos de atenção. Vou saudar os cafés, se for assim para sempre, ainda bem, abre-se, não é, ao público, mas não pode descurar daquilo que é a sua competência primordial. Ok. Penso ter respondido à primeira questão. A segunda questão, quer dizer, por que não disse? Quem assistiu percebeu que ela convidou-nos para um café, mas depois começou a dirigir o café como se fosse juíza. Já não deixava a gente colocar questões por aí em diante. Mal percebeu-se que o meu colega, depois de mim, mal percebeu-se que o meu colega até queria limitar o colega. Eu me lembro que a uma dada fase, depois da intervenção do meu colega que estava à minha esquerda, falou sobre algo que me interessou, porque estava a dizer que qualquer coisa relacionada com a processual, não é? Eleitoral. E eu queria, ao abrigo de um café, ela não é juíza naquele momento, está a tomar café comigo. Eu queria lançar-lhe a pergunta, que é, afinal, que instrumento usa? Ou que instrumento é esse que se categoriza como a nossa fonte do direito processual eleitoral? E ela cortou, ou por outra. Todas essas questões teriam sido, não é, faladas no café. Nós queríamos conversar sobre isso. Aliás, esta questão do artigo 48, em relação ao mais integridade, meu colega também queria lançar, não é? Mas já estava naquela fase de saídas e por aí em diante. Portanto, nós temos muito gosto em debater estas questões à vontade. Quem nos acompanhou a ter percebido que nós temos as nossas convicções, estão certas ou erradas. Bom, cada um vai tomar as suas decisões, são as nossas convicções. Mas nós, desde sempre, primamos pela... Na verdade, ali o que nós temos é uma situação, como é que se diz? É aquilo que poderia, no final de contas, gerar um todo cheio de nada. Se nós confiarmos naquelas palavras, não é? Exatamente como elas foram proferidas, nós, se tivéssemos, por exemplo, aqui um engenheiro, poderia resultar num todo cheio de nada, ou por outra. São palavras que não têm eficácia jurídica, podemos assim dizer. Então, nós precisamos, não é, de perceber, a partir das entidades que primeiro deflagram processos e das entidades que julgam os processos, estou a falar da PGE e estou a falar dos tribunais, de saber efetivamente o que é que está a acontecer. Então, é por isso que nós fizemos. É uma boa notícia, não deixa de ser, não é, saber que não existe um mandato. Mas dizer que não existe um mandato não quer dizer que não tenha havido a instrução de um processo. Então, no dia que souberem que ele está a chegar, não é, a PGE que vai fazer um ofício que é para o tribunal legalizar uma prisão. Então, nós não queremos ter essas surpresas. Então, há ali também uma espécie de um trocadilho, não é, na expressão pode ser. Não quero acusar aqui o venerando Adelino Muxanga, a quem muito respeito, não é? É preciso ficar claro isto, mas
efetivamente não está encerrada a questão de saber se não existem processos ou que estejam em fase de instrução e que podem efetivamente resvalar naquelas situações que nós não queremos. Então, nós não queremos aqui o nosso candidato a ser vexado, porque nós sabemos que temos uma polícia. A questão da partidarização do Estado é algo que nos preocupa. Então, nós sabemos que pessoas do Partido Frelimo podem dar ordem a pessoas da Procuradoria-Geral para fazerem ofícios para o Tribunal e essas pessoas do Tribunal orientarem-se a partir dessas demandas. Então, nós precisamos de ter um papel, como se diz na linguagem não é comum, que vai garantir que, ainda que existam processos a serem ou estão na fase de instrução, elas não vão deflagrar de forma oportuna, que é para gerar esses danos que nós não queremos que ocorram. Eu respondi à pergunta anterior, que é nós termos garantias formais ou formalizadas, a partir destas que são entidades do Estado que lidam com a justiça, a PGR e os tribunais, Portanto, por exemplo, nós ficamos a saber, a partir do próprio Adelino Muxanga, são os pronunciamentos dele, que em relação, por exemplo, ao bloqueio das contas, ele já deu a entender que não pode fazer absolutamente nada e terá que ser ele, ao voltar, a fazer aquelas demandas normais, fazer as contestações, por aí em diante, até o processo fragmentar-se. Agora, em relação a esta questão dele aproximar-se, que é para a questão do diálogo, tem que haver garantias. Não é só destas entidades, mas também daquele que tem que ter o maior interesse por Moçambique. Aquele que, em princípio, como o próprio Venâncio Mondlane já disse, que é o pai desta nação, de todos nós, que é o Presidente da República. Aqui, nós não vamos nos, como podemos assim dizer, satisfazer apenas com pronunciamentos do Tribunal Supremo e provavelmente com a Procuradoria-Geral da República, mas precisamos de garantias muito maiores. Mas seria uma sobreposição do Presidente da República sobre os outros poderes, em violação, por exemplo, ao princípio da separação de poderes. Se o Presidente, por exemplo, emanasse uma ordem para que não existisse nenhum processo, quando os tribunais são independentes, não existe isso. Não, eu não refiro-me a isso. Assim, o Presidente da República, ele, em princípio, além de funções executivas, ele tem funções políticas. Portanto, paz é uma preocupação dele e é uma questão política. Como vê, não é? É abstrato, mas é importante. Portanto, se, por exemplo, Venâncio Mondlane entrasse e fosse tido sob custódia, eventualmente isto poderia levantar uma escaramuça. É do interesse do Presidente da República, não é? A bem deste bem, que é a paz, não é? Intervir. Então, os tribunais também fazem parte da nossa sociedade, do nosso tecido social. Então, eles podem entender também chamamento. Há processos que podem adiar. Há processos que, muitas vezes, nossos processos, eu já tive processos de mais de 4 ou 5 anos, podem esperar. Não é? Em razão de quem? Em razão de este bem maior, por exemplo, que é a paz. E existem mecanismos legais que o Presidente pode aprovar. Claro, exatamente. É assim, o Presidente da República, ainda que seja uma pessoa, ele é uma instituição. É por isso que tem ministros, é por isso que tem aquele imponente edifício. Então, não vamos estar aqui. Se nós olharmos para o rol das competências, ele indulta por aí em diante, ele pode fazer sim. Tem até a prerrogativa de fazer decretos presidenciais, ou por outra, fazer iniciativa de lei, por aí. Então, o poder que tem o Presidente da República, não estou a falar do chefe do governo, que é outra coisa. O Presidente da República pode sim, ao nível das suas competências e do seu poder, fazer uma intervenção sim, em bem deste bem maior que é a paz.